Leitura do Céu Subterrâneo. Exílio do exílio. Numa das muitas tardes chuvosas em Jerusalém, dormi e tive sonhos estranhos. Fui checar a data. Era o aniversário de falecimento de um amigo. Morreu tão prematuramente que só a expressão nostalgia antecipada conseguia dar conta do meu estado de espírito. Até hoje me surpreendia remoendo as cenas da mortalha e o corpo deitado sob o lençol branco. Benjamin, meu melhor amigo, 12 anos de idade, estava lá. Pequeno, ajeitado e incômodo no caixão infantil. A morte de crianças passou a ser um tabu. Presenciá-la faz com que uma peculiar vulnerabilidade me invada o corpo. Uma semana antes da pneumonia que levou Benjamin embora para sempre, fomos todos torcer pelo Corinthians no estádio do Pacaembu. Chovia muito e era um clássico contra o Santos, contando com Rivelino e Pelé. Empate, e Benjamin, ensopado, faleceu uma semana depois. Tragédias têm o dom da aglutinação. Semanas depois, meu pai, que fundara uma célula do Partido Comunista no Tatuapé, soube que precisaria assumir do país. O aparelho informava que sua ficha no DOPS havia chegado ao DOI-CODE. Estava na lista, fixado como Marlon Mondale, natural da Polônia, marxista subversivo. A prisão era questão de dias. Para despistar o cerco, nossa família teve que fazer estágios nos arredores do Rio de Janeiro e ficamos enfiados num beco hostil de Nova Iguaçu. Por 2 semanas fomos migrantes clandestinos no estado da Guanabara. Depois que a polícia estourou os aparelhos de São Paulo, todo mundo foi realocado e fomos removidos para o subúrbio de Contagem, bem perto de Belo Horizonte. Numa madrugada com orvalho, um carro escuro e com placas frias nos transportou até Torres, a Praia Gaúcha. Um dia depois, Porto Alegre, e finalmente embarcamos no aeroporto Salgado Filho, rumo à escala no Rio de Janeiro e então Orly, antes do destino final, Londres. Meu pai não abria a boca. Só dentro do avião, após quase 40 dias praticamente mudo, ouvi uma palavra inteira. Acabou. O pacote de desventuras era da ditadura? Depois de tanto tempo, eu ainda achava que sim. Malditos coronéis. Mas não. Numa revisão durante minha análise didática para a formação psicanalítica, percebemos, eu e o meu analista, que nenhum desses era o verdadeiro problema. Talvez nunca tenha havido um único problema verdadeiro. Na tarde chuvosa, me isolei de todos no cemitério israelita e do gramado fiquei observando à distância o caixão do meu amigo descer a cova. Vi a terra escapando da madeira e atrapalhando Benjamin, que sempre dizia que precisava saber de tudo. Ele sabia mesmo de tudo. Meus olhos estavam bloqueados pela terra lavrada, pelo óbito findo, num pigmento que passou a fazer parte da pele. Queria que minha dor fosse registrada, mas eu, tão fantasma quanto Benjamin, estava invisível. E também como ele, e qualquer um que perde o corpo, não tinham mais consciência da minha própria condição. Mesmo na morte havia vida. Mas, desde então eu soubera, aquilo, a vida, não era mais para mim. Durante a temporada em pleno exílio, completei 13 anos. Meu pai não fazia questão de cerimônias, nem eu. Na tradição, a contagem dos anos adultos é disparada aos 13 anos, mas talvez a única vida possível esteja na infância. O resultado prático de ter pulado o bar mitzvah pode ter sido a sensação de ser mais jovem do que a idade cronológica. Produziu algum efeito negativo com as meninas. Se aos 15 já tinha uma respeitável coleção de livros, nunca tinha beijado uma delas. Não era uma troca razoável. Primeiro a poesia, depois vieram na ordem títulos de biologia e filosofia, romances foram tardios. A explicação é que pela cartilha do Partidão, a maioria era considerado desvios burgueses. Só depois da enorme decepção, quando soubemos dos crimes de Stalin e da esquerda conservadora,
Fui autorizado a ler Os Decadentes Alienados. Alguns volumes de ficção chegaram através de um amigo do meu pai. Resolvi acordar e tomei coragem para visitar o Museu do Holocausto, o Yad Vashem. Lembranças entravam e saíam ao som de um sino, um gongo intermitente na sessão infantil do Yad Vashem. Ali revivi mais uma vez o drama de Benjamin. O memorial fazia badalar o som a cada minuto, ritmo intermitente de tributo, um por criança morta. Talvez houvessem genocídios mais exuberantes, jamais um infanticídio naquelas proporções. 1 ano para ouvir o ciclo inteiro de nomes, 1,5 milhão. Depois de relativo sucesso na carreira profissional e subsequente malogro como o que sofri na vida institucional, a única resposta digna era uma resignação absoluta com o destino. Descobri que eu era indigno.